today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Pessoal, voltando aqui então para a nossa segunda videoaula a respeito de introdução à ótica geométrica. Eu quero falar com vocês aqui agora a respeito de fontes pontiformes ou fontes extensas de luz. O que eu considero como sendo uma fonte pontiforme ou como sendo uma fonte extensa de luz? Quando a gente estuda a ótica, eu posso ter uma determinada luz, um determinado ponto de luz, que seja literalmente um ponto, ou seja, uma fonte pontiforme, ou posso ter uma fonte de luz que seja uma fonte extensa de luz. Então, quando a gente estuda as fontes de luz de uma maneira geral, a gente pode classificá-las com relação aos seus tamanhos, com relação às suas dimensões, em relação a um determinado observador. Então, a primeira coisa, o que eu considero como sendo uma fonte pontiforme de luz? Uma fonte pontiforme de luz, ela ocorre, ou seja, ela será uma fonte pontiforme quando eu desconsiderar as suas dimensões em relação à distância que ela está do observador. Então, ou seja, se eu estou olhando para uma determinada fonte de luz e eu estou vendo simplesmente um pontinho, é porque provavelmente essa fonte de luz ela está muito distante da gente. O que eu posso citar como exemplo? As estrelas. Se você olha as estrelas do céu, por exemplo, cada um desses pontinhos aqui no céu representa uma estrela, que pode ser, na verdade, estrelas infinitamente maiores do que o Sol. Podem ser estrelas muito maiores do que o Sol. Então, quando eu analiso como essas estrelas estão muito distantes de nós, quando eu olho para essas fontes de luz, eu considero essas fontes de luz como sendo o quê? Fontes pontiformes de luz. O que é diferente de uma fonte extensa. O que eu considero como sendo uma fonte extensa? Uma fonte extensa, ou seja, um objeto, ele vai ser considerado uma fonte extensa quando eu não posso desprezar as dimensões desse objeto em relação à distância que ele está da gente. Então, ou seja, o objeto está ligeiramente próximo da gente. Como esse objeto está próximo da gente, eu não posso desprezar a dimensão desse objeto. Então, esse objeto é, para mim, o que nós chamamos de quê? De fonte extensa de luz. Como exemplo, eu posso citar o Sol. O Sol também é uma estrela, uma fonte primária de luz. E o Sol, como ele está ligeiramente próximo da gente, né, eu não posso considerar o Sol como sendo uma fonte pontiforme. Então, o Sol é para nós uma fonte extensa, o que é diferente das estrelas. As estrelas, elas são, na verdade, o quê? Fontes pontiformes, porque estão muito distantes da gente, tá? O que é diferente do Sol. Aqui eu posso até citar, por exemplo, um gráficozinho que representa, por exemplo, alguma dessas estrelas quando comparadas ao Sol. Se você olhar aqui, ó, bem embaixo, um pontinho aqui, está o Sol. E aqui eu tenho algumas estrelas comparandas com o tamanho do Sol. Então eu tenho o Sol, aqui eu tenho o Sirius, que é uma anã branca. Aqui eu tenho Pollux, Arcturus, Rigel, Aldebaran. Aqui eu tenho Betelgeuse e Antares. Se você comparar, por exemplo, Antares com relação ao Sol, Antares é muito maior do que o Sol. Antares é uma supergigante vermelha, beleza? Enquanto o Sol é uma estrela de quinta grandeza amarela, por exemplo. Tá? Então, ou seja, quando eu comparo Antares com o Sol, Antares é muito maior do que o Sol. Mas como Antares está muito distante da Terra, quando eu observar Antares a olho nu, por exemplo, eu vou ver simplesmente um pontinho brilhando no céu. Então, ou seja, Antares, apesar de ser uma estrela que é muito maior do que o Sol, é para nós uma fonte pontiforme. E o Sol, que é uma estrela muito menor do que Antares, é para nós uma fonte o quê? Extensa de luz. Então, o que define como sendo uma fonte de luz, como sendo pontiforme ou como sendo fonte extensa? Uma fonte de luz vai ser considerada pontiforme quando eu desconsiderar as dimensões dessa fonte em relação à distância que ela está da gente. Ou seja, essa fonte está tão distante de mim que eu tenho que considerá-la como sendo um ponto de luz, o que é diferente de uma fonte extensa. O objeto, a fonte de luz, está tão próxima de mim que eu tenho que considerar como sendo o quê? Um objeto extenso no céu. Beleza? Pessoal, além de poder classificar as fontes de luz como sendo pontiformes e extensas, eu posso classificar uma luz como sendo monocromática ou policromática.
beleza? O que eu considero como sendo uma fonte de luz monocromática? Uma fonte de luz ela vai ser considerada monocromática quando ela for composta de uma única cor. Então, por exemplo, uma luz verde é considerada uma fonte de luz monocromática, uma luz vermelha, uma luz amarela, uma luz azul. Então, ou seja, uma fonte de luz ela vai ser considerada monocromática quando essa fonte de luz for composta de uma única cor, beleza? E além de monocromática, eu ainda posso classificar uma fonte de luz como sendo o quê? Policromática. O que eu considero como sendo uma fonte de luz policromática? É aquela fonte de luz que é formada pela combinação de outras cores. Ou seja, eu vou juntando as cores e vou formando a luz. Um exemplo de uma fonte de luz policromática é a luz branca. A luz branca é um exemplo claro de uma fonte de luz monocromática. Para eu poder formar uma luz branca, eu preciso juntar todas as cores do espectro eletromagnético ou simplesmente juntar o que nós chamamos de padrão RGB, que é a luz vermelha, verde e azul, beleza? Que é o padrão RGB, Red, Green e Blue, beleza? Então, quando eu junto essas três cores, ou quando eu junto todas as 7 cores do espectro eletromagnético, eu formo a luz branca, que nada mais é do que uma fonte de luz policromática, beleza? Então, ou seja, a classificação da luz, ela vai muito além disso, ela vai além de uma pontiforme extensa, ela ainda pode ser classificada como monocromática e policromática. Uma fonte de luz monocromática é aquela fonte de luz de uma única cor, e a fonte de luz policromática é aquela fonte de luz que ela é formada pela combinação de outras cores. Então, ou seja, à medida que você vai juntando as cores, você vai formando uma outra luz que é denominada uma fonte de luz policromática. Beleza? Pessoal, algo que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa dar uma ênfase muito grande também dentro dessa parte de introdução à ótica geométrica, é com relação aos meios de propagação da luz. A luz, ao se propagar, né, ela pode passar por diferentes meios de propagação, beleza? Então a luz, quando ela vai se propagando, até chegar a um determinado ponto, até chegar a um determinado objeto, ela pode passar por um meio de propagação transparente, pode passar por um meio de propagação translúcido, ou essa luz pode ser impedida de chegar a um determinado objeto quando ela incide sobre um determinado objeto opaco. Então, ou seja, os meios de propagação da luz, nós temos 3 tipos de meios de propagação. Eu posso levar em consideração que a luz vai passar por um meio de propagação transparente, translúcido ou opaco. O que é um meio de propagação transparente? Um meio de propagação transparente é aquele que permite a passagem da luz através dele por distâncias consideráveis, de forma que eu consiga enxergar esse objeto de forma nítida, ou seja, eu enxergo nitidamente o objeto através dele. O exemplo disso é um vidro transparente. Então, por exemplo, quando eu olho para um vidro transparente, quando eu consigo enxergar um objeto através desse vidro, é porque esse meio de propagação da luz, que é o vidro, é um meio de propagação transparente. A água também, em pequenas quantidades, também é considerado um meio de propagação transparente. Beleza? Em grandes quantidades, a água já não é mais transparente, aí ela se torna um meio translúcido. O que é um meio de propagação translúcido? O meio de propagação translúcido é aquele que permite a passagem da luz, a propagação da luz através dele, mas essa luz ela sofre um espalhamento. Ou seja, eu não consigo enxergar o objeto de forma nítida. Eu sei que há um objeto atrás desse meio de propagação, mas eu não consigo enxergar o objeto de forma nítida. Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo disso. Eu estou vendo que tem 2 pessoas conversando através desse vidro, através desse meio de propagação, mas eu não enxergo essas pessoas de maneira nítida. Por que eu não estou enxergando de maneira nítida? Porque a luz está sofrendo um espalhamento ao atravessar esse meio de propagação. E por fim, eu tenho um meio de propagação opaco. O que é um meio de propagação opaco? É aquele meio de propagação que impede a propagação da luz através dele. Ou seja, a luz, quando ela incide nesse meio, o que acontece? Ela não atravessa o meio. Então, ou seja, eu não consigo enxergar um objeto através desse meio de propagação. Um exemplo, uma parede. Uma parede é um exemplo bem claro de um meio de propagação opaco. Nós não conseguimos enxergar os objetos
através de uma parede, por exemplo. Tá? Então, os meios de propagação da luz está relacionado com o fato por onde a luz vai se propagar, que pode ser transparente, que é quando eu enxergo um objeto nitidamente através dele, pode ser translúcido quando eu enxergo o objeto, mas eu não vejo o objeto de forma nítida, ou pode ser um meio de propagação opaco, que é aquele que não deixa eu enxergar o objeto através dele. Beleza? Pessoal, e para a gente encerrar essa segunda videoaula a respeito de introdução à ótica geométrica, eu quero falar com vocês a respeito de raio ou pincel de luz, tá? Que é algo extremamente importante que a gente precisa compreender. Por que eu estou falando em raio ou pincel de luz? Porque quando a gente estuda a luz, acho que a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que nós não vemos a luz. Eu não vejo a luz de uma maneira geral. Eu vejo a interação da luz com a matéria, beleza? Ou melhor, eu vejo a luz, mas quando a luz é direcionada diretamente ao meu olho, aí eu consigo ver a luz verde, vermelha, amarela, azul, mas eu não vejo a luz. Se a luz está se propagando na minha frente, por exemplo, eu não consigo ver a luz, eu vejo a interação da luz com a matéria. Então eu vejo, por exemplo, uma mesa, eu vejo o meu computador, eu vejo um celular, eu vejo um objeto de uma maneira geral, porque esse objeto está refletindo a luz que ele está recebendo, e essa reflexão está chegando ao meu olho. Mas a luz chegando nesse objeto, eu não consigo ver. Então, se eu não consigo ver, eu preciso representar ela de alguma forma. Como que eu represento a luz? A luz, ela é representada como sendo o quê? Um segmento de reta orientado. Uma seta. Beleza? E quando eu tenho um conjunto de setas, né, esse conjunto de setas, esse conjunto de raios de luz, nós chamamos esse conjunto de raios de luz de feixe de luz ou pincel de luz. Beleza? Então, quando a gente estuda a luz, eu preciso de alguma forma representar a luz. Então, quando eu represento um único raio de luz, eu represento como sendo uma seta, um segmento de reta orientado. Beleza? E esse conjunto de raios de luz, de feixes de luz, esse conjunto de raios de luz nós chamamos de feixe de luz ou de pincel de luz. E esse feixe de luz ou pincel de luz, ele pode ser um feixe que nós chamamos de convergente, divergente ou paralelo. O que eu considero como sendo um feixe de luz convergente? Um feixe de luz ele vai ser chamado de convergente quando todos os raios de luz convergirem em um único ponto. Então, seja que você tem um pincel de luz, um feixe de luz, que está espalhado e está convergindo em um único ponto. Isso é o que eu chamo de feixe de luz convergente. O que é um feixe de luz divergente? Um feixe de luz vai ser chamado de divergente quando esse feixe ou pincel de luz sair de um determinado ponto e espalhar. Então, por exemplo, aqui eu tenho a luz que está saindo de uma vela, por exemplo. A luz que sai de uma vela, ela sai de um único ponto e se espalha pelo ambiente. Então, isso é um feixe que nós chamamos de divergente. E um feixe ele vai ser chamado de paralelo quando todos os raios de luz que compõem esse feixe de luz se propagarem por um determinado meio de maneira paralela, ou seja, todos os raios de luz estão paralelos uns aos outros. Isso é o que eu considero como sendo um feixe ou pincel de luz, tá? Pessoal, eu encerro aqui então essa nossa segunda videoaula a respeito de introdução à ótica geométrica, e eu volto na próxima videoaula falando sobre os fenômenos óticos, né, radiação de espectro visível e por que nós enxergamos os objetos com cores diferentes. Belezinha? Então, um abraço e até a nossa terceira videoaula e até mais. Tchau! Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.